vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Graça e paz de irmãos e amigos que participam conosco de mais um culto online. Nós somos da Igreja Batista de Vila Pires, situada em Rua Caravelas 371, Santo André, São Paulo. Para nós é um motivo de alegria e gratidão a Deus por você estar conectado conosco, louvando, orando e abrindo seu coração para a palavra de Deus. Por isso, com muita alegria, participe conosco. Quero deixar uma palavra bíblica que está em Salmo 7,17. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vamos orar, irmãos? Santo amado Deus, querido Pai, te agradeço por mais um dia de vida, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que estão nos assistindo e que o Senhor abençoe o pastor e dê a sabedoria dos céus por mais uma pregação, Senhor. É isso que eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Se alegre na presença do Senhor. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza. O seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos. O seu nome santo é, santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Glória a Deus, bendito seja para sempre o nome do Senhor. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza. O seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos. O seu nome santo é, santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. O seu nome eu vou louvar e vou cantar. 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 Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder.
nosso Rei dos Reis, Jesus bendito. Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou. Jesus, o seu nome eu vou louvar e vou cantar. Seu nome eu vou louvar e vou cantar. Seu nome eu vou louvar e vou cantar. Seu nome eu vou louvar, vou cantar. Amém. Vamos cantar. Tu és Deus poderoso, aquele que não falha, que jamais nos deixa, Deus. Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Oh Deus, aleluia. Pelo teu poder, pela tua graça, vá alcançando cada coração, cada vida. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Gostaria que você dissesse isso. Deus conosco, jamais nos deixa. Vamos dizer? Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Meus irmãos, com muita alegria e cultuando ao Senhor, vamos nesse instante consagrar os dízimos e ofertas ao Senhor. Todos nós que somos membros da igreja temos esta responsabilidade e reconhecemos também
a necessidade da nossa fidelidade na consagração dos dízimos e ofertas, pois deles provém todo o sustento do trabalho que esta igreja local realiza. Nós vamos orar por irmão Fernando, membro da nossa igreja. Após a sua oração, teremos esse privilégio, cultuando ao Senhor com alegria, dizimando. Se caso você tem alguma dificuldade de ir ao banco nesse período que ainda estamos, ou melhor, não estamos nos reunindo presencialmente, você pode nos comunicar, que iremos ao seu encontro para retirar o seu dízimo e a sua oferta e trazê-lo para a igreja. No vídeo você pode observar a instituição financeira e o número da conta da igreja, como você pode proceder para fazer então o depósito do seu dízimo e da sua oferta. Oremos então ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse momento, onde serão colocados diante de Ti os dízimos, as ofertas alçadas, e rogamos a Ti, ó Deus, que em nome de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, o Senhor venha abençoar o trabalho da igreja, continuar sustentando, ó Deus, as finanças, meu Pai, e também as pessoas que têm contribuído, ó Deus, que o Senhor possa visitar o lar de cada um, também mantendo, ó Deus, as suas finanças, as suas responsabilidades, Pai, e que nada venha faltar, ó Pai. Abençoe também todo o trabalho onde é direcionado, meu Pai, cada recurso financeiro que é dado aqui à Igreja de Vila Pires, ó Deus, e que possa continuar abençoando, meu Deus, cada vez mais todos, ó Deus, que recebem aí essas contribuições, Pai. Essa é a oração que nós deixamos diante de Ti, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos cantar juntos o hino 329, Cantor Cristão, Conta as Bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará
consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, a gente vê surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez, o quanto Deus já fez. Meus irmãos, para a mensagem desta hora, escolhemos o tema renovação da paixão ou renovação do amor. O texto escolhido é Lucas 24, 13 até 35. Acompanhe, pois, com atenção esta leitura que fazemos. Lucas 24, 13 a 35. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu.
e abriram-se-lhes os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e os que estavam com ele. Meus queridos irmãos e amigos, creio que todos nós já estivemos apaixonados, não é? Por algo ou por alguém durante um tempo, ou ainda, quem sabe, hoje, não é mesmo? O que move o mundo não é o dinheiro. O que move o mundo é a paixão. Grandes apaixonados fizeram grandes coisas. Podemos citar aqui pelo menos 2 grandes personagens da história e suas grandes realizações, tipo Santos Dumont, Michelangelo, e entre tantos outros que obviamente nós conhecemos e dispensa citá-los. Características de alguém apaixonado. Quem está apaixonado pensa e sonha constantemente com a pessoa pela qual está apaixonada. Defende-a, não é? A todo custo. Aproveita cada minuto que pode para estar junto da pessoa. Não mede esforços pela pessoa. Não mede tempo, não é? Ou dinheiro, enfim. Não vê defeito. Desespera-se ao pensar que possa perder aquela pessoa por quem está apaixonado. Os discípulos, no texto que nós lemos, o texto sagrado que lemos, os discípulos no caminho de Emaús, no 3º dia após a morte de Jesus, estavam caminhando, como diz o texto, entristecidos e conversando sobre os acontecimentos em Jerusalém, referente à morte do Senhor Jesus. A paixão deles tinha desaparecido. Eles precisavam ser renovados em sua paixão. E uma pergunta faço pertinente a isto: e você? Está precisando ser renovado em sua paixão? Você está precisando, quem sabe, ser renovado em seu amor? Meu irmão e minha irmã, eu quero convidá-lo nesse instante a pensar comigo em 3 áreas que precisamos de renovação. A primeira delas é a paixão pela igreja. No versículo 13 e 16 do texto que nós lemos, diz assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E prossegue: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem. Esses discípulos eram discípulos de Jesus, mas não faziam parte daquele grupo seleto, ou seja, dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. É possível, meus amados, que eles faziam parte da grande comissão de Jesus, a comissão dos 70 discípulos enviados para
a evangelização. Eles estavam presentes nos eventos da vida de Jesus, tanto que descreveram com exatidão. Se você conferir aí no versículo 19 até o versículo 24, você há de verificar isso. Eles conversavam enquanto caminhavam e discutiam a respeito dos acontecimentos ocorridos ali em Jerusalém, em relação à pessoa de Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, à semelhança desses discípulos, assim o fazemos, perdendo tempo, tantas vezes, discutindo coisas de menos ou de nenhuma importância. Como os discípulos, nós corremos o risco de Jesus se aproximar de nós e nem percebemos. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Enquanto eles, cabisbaixos, entristecidos, retornavam, não é, para o seu lugar, para a sua aldeia, chamado Emaús, cabisbaixos, Jesus se aproxima deles e nem sequer percebem a pessoa de Jesus. Sabe o que isso significa? Perderam a paixão. Perderam a paixão. Os seus corações estavam entristecidos. Não havia mais aquele entusiasmo que possivelmente, naquele período que conviveram com Jesus ali em Jerusalém, que ouviram seus ensinamentos, não é? Tudo isto se apagou. Não há mais tempo, meus irmãos. Jesus está se aproximando. Ele está muito próximo. Ele está voltando. Ser apaixonado pela igreja é amar a comunhão, é amar a convivência com os irmãos, não obstante as diferenças que possam existir, e elas existem. Ao ser apaixonado, meus irmãos, pela igreja, é louvar, é adorar a Deus. É isso que fazemos, não é? Quando reunidos estamos no templo, nós louvamos, nós adoramos ao Senhor, buscamos o melhor, né? Oferecer o melhor da nossa parte na convivência com os irmãos. A pregação da palavra de Deus, independentemente de quem está pregando. Isto, meus irmãos, é paixão pela igreja. Muitas vezes ouvimos, eu já ouvi muitas vezes isso. Ah, é o fulano de tal, é o pastor fulano de tal que vai pregar no culto esta noite, então eu não vou à igreja porque não gosto, né, da sua pregação. Ou é aquela outra pessoa, o pastor está ausente, outra pessoa da igreja que vai trazer a mensagem, então eu não vou à igreja. A pregação da palavra de Deus, independentemente de quem está pregando, isso é paixão pela igreja. Dar prioridade, não faltando as reuniões que a igreja promove, conforme diz lá em Hebreus, não deixando a congregação, como é costume de alguns. A falta de paixão, meus irmãos, cega os nossos olhos para as coisas boas e abre os nossos olhos para as coisas ruins. Quando falta paixão pela igreja, é isso que acontece. Quantas vezes temos presenciado membros de igreja tecendo, não é, críticas da igreja, apontando defeitos e erros. Estão cegos, completamente cegos para aquelas coisas boas,
que a igreja promove, porque não enxergam as coisas boas, obviamente procuram as coisas ruins, os possíveis defeitos. Isso precisa, meus irmãos, chamar a nossa atenção, a renovação da paixão pela igreja. Creio que dentro em breve nós estaremos retomando as atividades da nossa igreja. Como é que você vai voltar? Apaixonado pela sua igreja, disposto a trabalhar com ela, por ela e através dela, para a propagação do Evangelho, para a edificação da igreja da qual você faz parte? Em segundo lugar, a paixão que precisa ser renovada é pela Bíblia. Versículo 17 e 18, veja aqui. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela tem sucedido? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus vai então proferir a eles, lembrando as palavras a respeito dele próprio, desde os profetas e Moisés, lembrando a eles a palavra de Deus, aquilo que diz respeito ao testemunho da própria pessoa de Jesus. Os discípulos de Emaús se entristeceram quando perguntados sobre o que é que conversavam. Ficaram tristes quando inquiridos a respeito da fé. Lá em 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E ainda em 1 Pedro 3,15 diz: estai, pois, preparados para responder com toda mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A falta da paixão pela palavra de Deus, meus irmãos, nos impede de enxergar as oportunidades para dar a Bíblia para aqueles que ainda precisam conhecer o Evangelho, conhecer a palavra de Deus. Quando você tem uma paixão pela palavra do Senhor, essa paixão leva você a se interessar em levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem. Você tem feito doação de Bíblias para quem precisa? Você tem conclamado as pessoas a ler a Bíblia? Tem procurado orientar aqueles que ainda precisam de uma orientação segura, como ler a Bíblia? Algumas vezes eu tenho feito assim. Distribuir Bíblias, já pedi a conta de quantas Bíblias, desde a minha juventude, sempre comprando Bíblias e entregando para pessoas que se interessavam em conhecer e ler a palavra do Senhor. Quando temos a paixão, meus irmãos, pela palavra do Senhor, isso desperta em nós esse interesse de fazer esta palavra
conhecida àqueles que também precisam. O Salmo de número 1, versículo 1 até 3, eu quero ler para os irmãos, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Preste atenção agora. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É assim que acontece com o homem, com a mulher, que é apaixonado, é apaixonadíssimo pela palavra do Senhor. Eu aprecio muito esse terceiro versículo, que identifica as características ou aquilo que ocorre na vida da pessoa que assim o faz. Pois será como uma árvore plantada, veja só, junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Percebeu? Quando você ama a palavra, quando você é apaixonado pela palavra de Deus, você prospera em todos os sentidos, mas principalmente você prospera espiritualmente. Que você possa ser um crente assim, apaixonado pela palavra. Uma pergunta pertinente ao que falamos agora: como vai a sua leitura da Bíblia? Você está lendo a Bíblia, está estudando a Bíblia, está meditando na palavra do Senhor, tem reservado um momento especial durante o dia para tranquilamente estudar a palavra? Veja que lemos em Timóteo, quando Paulo aconselha o seu filho na fé, para ser um obreiro aprovado. Para tanto é preciso conhecer, estudar a palavra, né? O sucesso na vida depende da obediência aos princípios bíblicos. Lá Josué capítulo 1, versículo 8, lemos assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele, olha só, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo, não algumas coisas, não aquilo que apenas te apetece ou te agrada, mas tudo quanto nele está escrito, porque então farás o quê? Prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Que palavra extraordinária esta, registrada no livro de Josué, sobre a importância da palavra, a paixão, a sede, o amor pela palavra do Senhor, e os resultados, obviamente, que isto traz na vida de quem assim o faz. Em terceiro lugar, paixão por Jesus. Veja aqui comigo o verso 29 a 31. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão e abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração
quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura. O texto diz que quando Jesus partiu o pão, é que eles reconheceram a sua pessoa, reconheceram a pessoa de Jesus. Isso nos parece muito comigo, com você também, né? Isso não é muito diferente. Nos dias de hoje, nós só entendemos que Deus está conosco quando a gente recebe alguma coisa, não é? Quando você recebe aquela bênção, não é? Aquele desejo do seu coração, muitas vezes há tanto tempo esperado e suplicado a Deus, é que você entende, poxa, Deus me ouviu, Deus me atendeu, ou Deus está comigo, alguma coisa assim. Foi exatamente aqui o que ocorreu com eles enquanto Jesus partia o pão. Eles reconheceram Jesus e disseram, porventura não ardia o nosso coração enquanto caminhávamos com Ele ou conversávamos? A pergunta é, somos apaixonados por Jesus ou por suas bênçãos? Essa é uma pergunta muito importante para os dias de hoje, porque há muita gente hoje buscando Jesus, né? Com outros interesses, ou com tantos outros interesses pertinentes tão somente ao seu prazer, à sua necessidade. Aqui no versículo 21 diz assim, e nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel. Ficaram chateados, decepcionados, por isso estavam voltando para Emaús. A gente esperava que Ele desse um jeito, que Jerusalém não fosse mais aquela cidade tomada pelo Império Romano, que não precisássemos mais pagar tributos ao Império Romano. A gente esperava que fosse Ele. E assim, meus irmãos, acontece conosco também. Só percebemos, né, que Ele está conosco, ou que está ao nosso lado, quando Ele satisfaz alguma questão pertinente à nossa vida. O verso 32 diz que ardia o coração deles, enquanto Jesus falava com eles naquela caminhada rumo à aldeia de Emaús. Mas coração ardente não é tudo, não. O coração ardente de verdade é retratado ali no livro de Abacuque. No capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isto é coração ardente. Esse é um coração verdadeiramente apaixonado por Jesus. É mesmo quando as coisas não vão lá muito bem, ou não vão nada bem, o seu coração, o meu coração arde de paixão por Jesus. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Traduzindo e resumindo esse texto que acabo de ler de Abacuque,
3, 17, 18, isso quer dizer, a graça da salvação é suficiente para eu me apaixonar por Jesus, para eu me alegrar e sentir a presença dele, independentemente do que ele possa fazer por mim. Tem sido assim contigo, meu irmão, minha irmã? Você é uma pessoa apaixonada mesmo por Jesus, que você vibra por ele, que o seu prazer é falar a respeito dele, com entusiasmo, com alegria. Você tem testemunhado desse Jesus que você diz conhecer? O tema da mensagem desta hora, escolhido, é a renovação da paixão. E nós apresentamos aqui ligeiramente a renovação da paixão pela igreja, que muitos já perderam, infelizmente. Como se troca hoje o dia do Senhor, o domingo, por tantos outros prazeres fúteis desta vida, pela igreja, pelas reuniões, pela comunhão, pela oração, pela pregação, pelo testemunho, pelo louvor, pela adoração. A paixão pela palavra. O salmista diz que a palavra do Senhor são tão doces para o seu paladar como o mel. Paixão pela palavra é isso. É como se você estivesse degustando a doçura do mel. É assim que alguém apaixonado pela palavra lê, mas não só lê, estuda, medita, se aprofunda nela. Como precisamos de cristãos assim hoje em nossas igrejas. E por fim, o terceiro ponto desta mensagem, a renovação da paixão por Jesus. Qual é o resultado de uma vida de paixão pela igreja, pela Bíblia e pela pessoa de Jesus? Veja aqui no versículo 33, para a gente já estar encerrando. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Era já noite, lembra-se que eles convidaram Jesus para adentrar em sua casa, para repousar ali. Portanto, já era noite. Não sabemos que horas, mas com certeza já alguma hora avançada da noite. Mas mesmo assim, eles percorreram 11 quilômetros de volta para Jerusalém. Jerusalém quer dizer casa de Deus. Era exatamente o lugar de onde jamais eles deveriam ter saído. É lá que eles deveriam ter ficado, para ver o Jesus ressurreto. Mas eles abandonaram Jerusalém. E tristes, abatidos, saudosos de tudo quanto antes presenciaram no ministério de Jesus, retornavam a Emaús. Mas depois
de terem aquele encontro com Jesus e a sua paixão ou a paixão ser renovado, o amor ser renovado por Jesus. Agora eles não medem esforços para voltar para Jerusalém, repito, do lugar da onde jamais deveriam ter saído. Quem está apaixonado, meus irmãos, não vê nada que impeça de fazer o que Deus deseja. Como estamos precisando, meus queridos, me permitam dizer isso, de crentes hoje assim. Crentes apaixonados. Eles não medem esforços, eles não medem distância. Eles nunca se cansam para fazer aquilo que Deus deseja. Talvez você está precisando disso. Desta renovação da paixão pela igreja, pela Bíblia, por Jesus. Nada, ninguém impedirá uma igreja cheia de crentes apaixonados para grandes realizações. Não importa o número delas, o número de crentes da igreja, mas crentes apaixonados, crentes que vibram pela igreja, pela palavra e pelo nome de Jesus. Veja o versículo 35, diz assim: e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Contaram aquilo que aconteceu. Eles deram testemunho ali em Jerusalém, retornando a Jerusalém, reunidos agora com os discípulos ali e outras mais pessoas que estavam reunidas. Eles testemunham essa experiência da renovação da sua paixão, do seu amor pela pessoa de Jesus. Eles testemunharam do que tinham visto e do que tinham ouvido dos lábios de Jesus naquela caminhada e depois, enquanto se alimentavam no interior de sua casa. Quem está apaixonado por Jesus quer sair correndo e falar para todos que está agora vivendo uma vida maravilhosa com Jesus. Você se lembra do seu primeiro amor por Jesus? Eu me lembro. Eu me lembro, pois eu ainda era um estudante colegial, lá nos meus 15 anos, 14, 15 anos. Quando num domingo eu entreguei minha vida ao Senhor, eu fui para casa, não era muito distante o templo da casa onde eu residia, e eu caminhava à noite, era como se eu estivesse flutuando assim. Na medida que eu caminhava, eu não sentia os meus pés no chão, tal era a alegria que invadiu meu coração. E nos dias que se seguiam, tanto no meu trabalho como na escola, eu portava a minha Bíblia. Naquele recesso do trabalho para o almoço, para uma hora de descanso, eu estava lá com a minha Bíblia aberta, lendo. E algumas vezes alguns colegas do trabalho se aproximavam e perguntavam: Joel, o que é que você está lendo tanto esse livro? E era oportunidade para eu dar testemunho. Na escola era a mesma coisa. Me lembro que naquela ocasião o Dr. Billy Graham estava pregando durante uma semana no ginásio do Pacaembu, durante as noites, uma campanha de evangelização que foi promovida no Brasil, e ele foi convidado, e Dr. Billy Graham era notícia no rádio, na televisão e nos jornais escritos todo dia.
Então toda São Paulo sabia que Billy Graham estava ali em São Paulo às noites pregando no estádio do Pacaembu. E como eu portava a Bíblia, e quando alguém me perguntava alguma coisa a respeito, eu de imediato passava a explicar algum texto, e a turma lá da minha classe começaram a me chamar de Billy Graham. Nunca esqueci disso, não é? Exatamente porque eu sentia aquela alegria, aquela paixão por Jesus, e a alegria era tão grande que eu queria compartilhar com todas as pessoas possíveis em minha volta essa vida maravilhosa que eu conheci em Jesus. Quem está apaixonado por Jesus, me permita dizer, evangeliza, testemunha a toda hora, busca e se esforça para conduzir pessoas ao mesmo caminho que ele conheceu. Como a gente está precisando disso hoje. Disse recentemente aqui desse púlpito que há crentes que morrem dentro da igreja e deixam seu lugar vazio, porque morrem e não deixam outra pessoa no seu lugar, porque não evangelizam, porque não se preocupam, porque não têm paixão por Jesus, não têm paixão pelas almas perdidas. Isso é natural. É como diz aquele texto do maior mandamento, que é o amor. Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Quantas pessoas que se dizem cristãs e dizem que amam a Deus que não vem, e não são capazes de amar o seu próximo, que todo dia estão com ele, estão vendo o seu próximo, às vezes aquele seu familiar, que ainda precisa de Jesus. Percebe? Às vezes há um equívoco nisso, até porque falar é muito simples, que amamos a Deus, mas esta profissão, não é? Ou esta declaração de amar a Deus, ela deve se refletir exatamente no amor ao próximo, aquele que a gente vê. É como diz o apóstolo Tiago, que alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, e ele precisa de um agasalho, você não lhe dá um agasalho, ele está com fome, e você bate no ombro dele e diz, vai em paz e se alimente, mas não dá nada para ele comer. Tiago pergunta, onde está o amor a Deus? Percebe? Uma coisa é consequência da outra. Se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. E se eu amo o meu próximo, eu ponho a mão no bolso, eu estendo a mão, eu procuro fazer o possível e até o impossível, exatamente para demonstrar o meu amor a Deus, amando o meu semelhante, o meu próximo. Você está precisando de paixão? Você está precisando ser renovado? Talvez você está precisando voltar àquele primeiro amor, já um tanto desgastado, e ele precisa ser renovado. Cristo quer andar ao seu lado, como andou ao lado daqueles discípulos entristecidos, abatidos.
e quer mostrar o caminho e quer alimentar você, quer renovar você, quer fazer você a semelhança daqueles discípulos de Emaús, voltar correndo, mesmo que distante, ou até mesmo à noite, para a casa do Pai, para Jerusalém, para a casa de Deus. Em Apocalipse 2,4 diz assim, ali a igreja de Éfeso, esta carta foi escrita. Ela era uma igreja muito fiel. Você pode conferir isso na Bíblia. Mas o texto diz que esta igreja perdeu o primeiro amor. A igreja amava Jesus. Eles falavam de Jesus. Em seus cultos, em suas reuniões, com certeza, cantavam a respeito de Jesus. Pregavam a respeito de Jesus. Então era uma igreja que amava Jesus, mas não como no princípio. Faltava fervor. Eles estavam frios. Nós também, irmãos, quando conhecemos a Jesus, como se costuma dizer, era só alegria, né? Você extravasava alegria para todo lado. Testemunhava em todo tempo, em qualquer lugar. Você não esperava oportunidade, como muitos crentes dizem. Você criava oportunidades para falar de Jesus. Talvez você possa dizer, mas eu amo Jesus. Amém por isso. Mas talvez está lhe faltando fervor, como na igreja de Éfeso. Você está precisando ferver. Você já viu a água fervendo numa panela ou numa chaleira? É coisa extraordinária, né? Até a tampa pula para cima, assim, quando a água está fervendo. Você, eu, nós, a igreja, nesta hora está sendo exortada a voltar ao primeiro amor. Lá em Romanos 12:11, diz assim, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Fervor, não devagar, não friamente, indiferentemente, como muitos o fazem, mas com entusiasmo, com toda a força, com toda a alegria. Que assim seja, que todos nós, meus queridos irmãos, sejamos apaixonados pela igreja, pela Bíblia e por Jesus. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém. Oremos. Pai querido, mais uma vez nesta hora, confrontados, todos nós fomos com a Tua palavra, dentro desse tema, renovados ou precisando ser renovados na nossa paixão pela igreja, pela Bíblia, a Tua palavra santa, e por Jesus Cristo, Teu amado Filho, o qual nos redimiu da perdição eterna. Permita, Deus, que esta palavra, aqui pronunciada em Teu nome, nesta hora, sob a direção do Espírito Santo, produza em nossos corações aquilo para o qual ela foi exatamente enviada nesse momento.
perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajude a te servir com alegria, com fervor, que tenhamos realmente uma grande paixão pela Igreja, pela Tua Palavra e por Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador e Teu Filho amado. Assim te oramos, agora e sempre. Amém. You